Dá uma olhada nesse mapa aqui. Esse mapa retrata o arquipélago da Tierra del Fuego, um conjunto de ilhas de variados tamanhos, situados no final do continente americano, na região de Magallanes, do Chile, e província de Tierra del Fuego, na Argentina. É um mapa interessante, um traço de desenho intrigante, o uso de cores em diferentes terras e, no geral, uma apresentação meio fantástica e artística, cheio de pequenas figuras de animais, barcos e criaturas fantásticas. Recentemente eu vi esse mapa no Museu Colchagua, em Santa Cruz, no Chile, e inicialmente eu simplesmente pensei em fazer um short sobre quando que esse mapa foi feito, uma forma divertida de explorar uns detalhes históricos, e também porque lá no museu não tinha uma indicação sobre isso, infelizmente. Mas nessa busca por informações e pistas, eu acabei encontrando muito mais. Muitas outras histórias, detalhes e até mesmo muitos outros mapas que foram não só ajudando a criar uma faixa de tempo que podemos colocar esse mapa, como também foram revelando um incrível mundo cartográfico da Tierra del Fuego ao longo dos séculos, além de toda uma narrativa em conjunto sobre a criação de cada um desses mapas. São histórias marcadas por guerras, exploradores europeus, ganância humana e muito mais. Então, por que não mergulhar no universo incrível desses mapas para a gente entender nem que seja um pouco mais sobre as incríveis histórias atreladas a esse lugar, muito considerado como o fim do mundo? Mas claro, não sem antes o seu like e inscrição no canal, que isso ajuda demais. Vamos então dar uma olhada mais de perto? Em 1519, a mando da coroa de Castela, o navegador português Fernão de Magalhães saía em busca de uma nova rota para a Ásia. Na década anterior, em 1505, a coroa já havia feito planos e demonstrava fortes interesses numa exploração marítima que desse meia volta na América até a Ásia, na busca das Ilhas das Especiarias. E essa expedição se concretizava com Magalhães, que junto de seus homens se tornam os primeiros europeus a passarem pelo estreito que leva o seu nome até a modernidade. Navegando pelo total desconhecido, os europeus se maravilharam com o que viam, mas a viagem, embora fascinante, não seria nada fácil, com o próprio Magalhães não vivendo o suficiente para ver a volta ao mundo de sua frota. Dentre os sobreviventes que retornaram à Europa, se destaca, no entanto, um estudioso veneziano chamado Antonio Pigafetta, que trouxe consigo relatos de primeira mão da lendária viagem, além de mapas de sua autoria, entre os quais encontramos esse mapa aqui. A versão aqui apresentada é uma reprodução posterior do mapa original, realizada em 1800 e disponível no site da Library of Congress dos Estados Unidos. Podemos observar aqui escrito à direita Mare Pacífico, isto é, claramente uma demarcação do Oceano Pacífico. Nós podemos afirmar isso porque 7 anos antes, em 1513, Vasco Núñez de Balboa, juntamente de Francisco Pizarro e outros conquistadores espanhóis, cruzavam montanhas do Panamá para dar de encontro com o grande oceano, nomeando Pacífico, supostamente por conta do filho de um dos caciques aliados de Balboa no Panamá, que teria contado aos espanhóis, em comparação com o Caribe, o oceano do outro lado era calmo, limpo e suave. Fica então bem claro pra gente que essa terra representa a Patagônia, em que temos de um lado a costa chilena, delineada pelo Pacífico, e certamente do outro a gente tem a costa argentina, no Atlântico.
um famoso Estreito de Magalhães situado bem aqui, quase que desenhado como um canal em linha reta, numa simplificação muito aquém da realidade. A gente pode confirmar tudo isso que eu estou falando aqui com o que está escrito no encontro do Estreito com o Pacífico, onde tem escrito bem aqui, Cabo Verde, um acidente geográfico nomeado pela expedição de Magalhães e que permanece com essa denominação até os dias de hoje, como podemos ver aqui no Geonames. O mapa de Pigafetta é um mapa extremamente simplificado, e isso é natural, já que era a primeira vez que os europeus passavam por aquelas terras. O que ele tem a ver com o mapa que eu mostrei para vocês no início do vídeo é extremamente simples de se entender. Afinal, o mapa de Pigafetta é pioneiro e a história da expedição que o desenhou está intrinsecamente ligada então, a todos os mapas europeus subsequentes, que certamente é o caso do nosso mapa do Museu Colchagua. Sabemos que esse mapa deve ser europeu devido a alguns simples fatores, como esses dois blocos de texto escritos no centro do mapa, ambos claramente escritos em latim e neerlandês, respectivamente, o que já nos são pistas bastante interessantes acerca das suas origens e das histórias que ele guarda. Mas em história, quase tudo precisa de contexto, e mesmo que certas histórias não estejam escritas nesse mapa, elas certamente influenciaram ou mesmo fazem parte importante do contexto de sua criação, sejam elas histórias escondidas por preconceitos europeus, tais como com os indígenas da região, ou histórias obscuras e específicas que, embora contextualmente importantes na região, não estão presentes explicitamente no nosso mapa. Entre essas histórias, e por se tratar da região magalhânica, não seria surpreendente dizer que temos alguns desses contos no contexto da história chilena. 33 anos depois da passagem de Magalhães à região, em 1553, o primeiro governador do Chile, Pedro de Valdivia, enviava o capitão Francisco de Ulloa para lá, em propósitos de averiguar as terras fueguinas para uma possível expansão da capitania do Chile até o estreito. Os detalhes dessa viagem não são muito conhecidos, mas ao que se parece, Ulloa teria checado primeiro as costas da atual ilha de Chiloé, descendo toda a costa sul chilena até o Estreito de Magalhães, onde a expedição decide retornar para o Chile por conta de dificuldades. Embora impressionante por averiguar a capacidade de entrar no estreito pelo lado pacífico e depois também de tanto tempo sem voltar à Terra del Fuego, a expedição de Ulloa parece não ter tido muita relevância na época, possivelmente por conta do levante nativo contra os espanhóis no Chile, que levaria à tremenda Guerra de Arauco e à morte do governador Valdivia, acabando por deixar as informações adquiridas por Ulloa naquele momento em segundo plano. Poucos anos mais tarde, no entanto, uma outra expedição seria enviada para o estreito, em 1557, a mando de um novo governador chileno. Essa expedição, comandada por Juan de Ladrilleros, era enviada para as terras magalhânicas por uma impressão errônea da coroa naquele momento, que achava que ali haveriam riquezas e especiarias a serem expropriadas. Ladrilleros a princípio perambulou pelos arquipélagos da atual região chilena de Aysén, se perdendo algumas vezes no caminho, chegando até o Estreito de Magalhães, de fato, em 1558. Ele avança e explora um pouco a região, mas devido a muitas dificuldades do inverno, eles conseguem chegar apenas até pouco depois da primeira angostura, o ponto mais encurtado do estreito, onde Ladrilleros decide retornar para o Chile, deixando o Estreito de Magalhães e chegando em Concepción em 1559. Os resultados dessa expedição não eram nada animadores. Ladrilleros e companhia traziam notícias de uma terra difícil e sem riquezas imediatas para se extrair. Pior, os indígenas Cauéscar e Selknam encontrados foram julgados como mão de obra pobre para quaisquer atividades colonizadoras que os espanhóis tentassem no futuro, o que deixava a ideia de colonizar o estreito um investimento muito ruim naquele momento.
Esse paradigma tirou as atenções dos espanhóis para o estreito, então, mas logo logo elas seriam renovadas por uma outra expedição, alguns anos mais tarde, que deixaria marcas aí sim visíveis no nosso mapa do Colchagua. Vejamos ele então novamente. Voltando ao nosso mapa do museu, um detalhe que imediatamente havia chamado a minha atenção quando eu o vi de perto foi esse pequeno nome aqui, escrito dentro do Estreito de Magalhães. Um ponto chamado Port of Famine, ou Port of Famine, que em português seria Porto da Fome. Espectadores antigos do canal sabem muito bem a história por detrás desse nome, mas, para aqueles que não sabem ou mesmo não lembram, deixa eu contar uma versão encurtada dessa história para vocês. Quase 20 anos depois da expedição de ladrilheiros, em 1578, Sir Francis Drake cruzava o Estreito de Magalhães, a fim de invadir e saquear as costas chilenas e peruanas, buscando o ouro americano extraído pelos espanhóis. Drake era um corsário, isto é, um pirata com licença estatal para piratear contra países inimigos. Sua expedição reside no contexto da pirataria generalizada ocorrida principalmente entre Inglaterra, França e Países Baixos contra os reinos ibéricos que colonizavam grande parte da América. Em especial, Drake foi financiado pelo Estado inglês para atacar na fonte da prata espanhola no Peru. A viagem do pirata, no entanto, gerou uma reação quase que imediata das autoridades espanholas peruanas, de forma que em 1579, o explorador Pedro Sarmiento de Gamboa foi enviado para uma nova leva de exploração das terras magalhânicas, especialmente do Estreito, a fim de possivelmente colonizá-lo para barrar outros avanços inimigos similares aos de Drake. Sarmiento foi mandado com 2 navios e, similar a ladrilheiros, primeiro explorou extensivamente os arquipélagos e fiordes da região de Icen, para então depois passar para o estreito em si, onde dessa vez fez uma viagem bem mais longa e detalhada, passando por diversos pontos, dentre os quais os nomes de muitos permanecem até os dias atuais. Sarmiento terminaria sua expedição em 1580, retornando à Espanha para convencer o rei de que haveriam sim condições defensivas necessárias para a criação de alguns fortes dentro do estreito, a fim de barrar a entrada de mais piratas nas costas pacíficas da América. O rei compra a ideia e manda que Sarmiento organize, junto de um encarregado real, uma expedição de colonização à região, de maneira que, após uma série de desventuras pelo caminho, Pedro Sarmiento consegue chegar de volta ao estreito com um grupo relativamente extenso de colonos em 1584. Ele funda 2 vilas, uma nomeada Nombre de Jesus, na Baía Santiago, com a maior parte dos colonos, e uma outra ao sul da atual cidade de Punta Arenas, na boca do rio San Juan, que nomeia Rei Dom Felipe, em homenagem ao rei espanhol. Ali em Rei Dom Felipe, Sarmiento deixa munições e materiais para a fundação de um forte e decide retornar para Nombre de Jesus, onde é surpreendido por uma tempestade e forçado a deixar o estreito. Ele decide ir ao Brasil para adquirir possivelmente suprimentos adicionais para suas colônias, o que se prova uma empreitada sem sucesso. Ele decide então retornar à Espanha na esperança de conseguir auxílio real, mas acaba sendo capturado por piratas ingleses no caminho, e ele seria até solto alguns anos mais tarde, mas acabaria nunca mais retornando para as terras do Estreito de Magalhães, efetivamente deixando suas colônias à própria sorte. A situação das colônias não era nada boa, com os habitantes de Nombre de Jesus se vendo sem suprimentos e num ambiente que lhes era hostil em todos os sentidos pela sua falta de preparo e costume àquelas condições. Os colonos se viram forçados então a congregar com os que estavam em Rei Dom Felipe, chegando a um consenso de que uma parte deles ficaria lá, enquanto a maioria caminharia para mais próximo da entrada atlântica do Estreito de Magalhães, a fim de avistar quaisquer barcos que viessem para aquele lugar.
e em 1587, o pirata inglês Thomas Cavendish passava pelo Estreito de Magalhães, encontrando o que restou dos colonos sobreviventes. 15 pessoas. Foi tudo isso que restou daqueles que foram até a boca do estreito de um contingente original de pouco mais de 300. Cavendish decidiu resgatar alguns que viveram o suficiente para resistir a essa incrível história, mas o destino dos deixados em Rei Dom Felipe não foi tão afortunado. Cavendish encontrou a pequena fortaleza construída pelos espanhóis em condições horrendas, mas decide não os ajudar, como fizera com os colonos da boca do estreito. Mas os pobres coitados de Rei Dom Felipe deixariam sim a sua marca na história, em especial no nosso mapa. Devido às condições insalubres de fome e frio encaradas pelos colonos espanhóis, o pirata inglês Cavendish decide dar àquele pobre local a alcunha que ficaria famosa entre todos os europeus: Porto da Fome, ou Port of Famine, como podemos ver no mapa do Museu Colchagua, carregando a história da falida colônia de Sarmiento. Aqui já vimos então algumas histórias bem interessantes atreladas a esse mapa. A história do estreito em si, da viagem de Magalhães e subsequentes viagens também, além da viagem de Sarmiento e das suas colônias falidas. Mas esse mapa consegue nos entregar muito mais informações do que isso, e essas histórias conseguem justamente nos ajudar a precisamente identificar quando que esse mapa provavelmente foi feito. Com a pista de Port of Famine, por exemplo, é possível afirmar que esse mapa seja posterior a 1587, mas outro detalhe que pode nos ajudar, e que também nos rende histórias e contextos interessantes, mora nesse conjunto de textos aqui e nos vários textos em neerlandês escritos no centro do mapa. Vejamos ele mais de perto. A julgar pelas palavras encontradas aqui, além de outros termos similares presentes por todo o mapa, como eu falei, é possível dizer que esse texto no centro está escrito em neerlandês, e que muito provavelmente o mapa em si deve ter sido feito nos Países Baixos. Jogando no Google Tradutor, a gente ganha o seguinte: representação do Estreito de Magalhães, tal como foi minuciosamente navegado e diligentemente explorado pelo Sr. Barend Jans van Botgaia, de Münster, com seu capitão Sebald de Wert, com grande perplexidade durante toda a sua vida. O texto faz referência ao explorador neerlandês Sebald de Wert, que em 1599 passou pelo Estreito de Magalhães numa grande aventura em direção às ilhas da Indonésia. 31 anos antes, os Países Baixos lutavam por sua independência contra o domínio Habsburgo espanhol, um enorme conflito que englobava não só o fator político de controle da região, como também o religioso pela forte presença protestante neerlandesa, ou seja, inserindo esse conflito militar no também conflito religioso da Reforma Protestante. A revolta neerlandesa, ou também conhecida como Guerra dos 80 Anos, levou os Países Baixos a rapidamente se tornarem verdadeiros senhores dos mares, com uma série de invasões a colônias ibéricas por todas as partes do mundo, África, Índia e América, como foi o caso brasileiro em Salvador, e nas regiões ao redor de Pernambuco e estados vizinhos. Similarmente, expedições neerlandesas ocorreram até nas costas do Chile, cruzando o Estreito de Magalhães com propósitos similares de saque e conquista. Outras expedições já passaram pelo estreito para tomar a rota pacífica com rumo direto à Ásia, em especial para as ilhas da Indonésia, onde iniciava-se ali um longo processo de colonização neerlandesa, a exemplo da expedição de De Wert. Esse contexto de rápida expansão marítima fez com que a cartografia neerlandesa tomasse grandes avanços, com uma enorme produção de diferentes mapas, em especial para nós aqui, mapas bem detalhados do Estreito de Magalhães, como o do Museu Colchagua.
Pelo estilo e localização, é possível dizer que esse mapa deva ser dessa época dourada dos Países Baixos. Mas, para saber de quando exatamente, precisamos voltar para os outros elementos geográficos que nos contam ainda mais histórias interessantes presentes aqui no mapa. Um bom exemplo aparece se notarmos que o mapa claramente coloca a Tierra del Fuego como uma enorme ilha, embora a parte sul seja realmente menos detalhada. E isso, claro, não é por acaso. Em 1616, o navegador Jacob Lemaire, juntamente de William Schouten, estavam buscando uma rota alternativa para cruzar entre o Atlântico e Pacífico, além do Estreito de Magalhães. Eles decidem então tentar a sorte, cruzando a ponta leste da Tierra del Fuego, passando entre ela e uma outra terra até então desconhecida para eles, a qual se nomeou Staatenland, ou Terra dos Estados. Os dois seguiram viagem, encontrando com outras ilhas, as quais nomeiam Bar-la-Vent e identificam um cabo que marcaria aparentemente o fim da Tierra del Fuego, qual decidem chamar de Cape Horn. Mais tarde, esse acidente geográfico ficaria conhecido com uma corrupção do nome original para Cabo de Hornos, nome que permanece também até os dias atuais. Lemaire e Schouten conseguem chegar no Pacífico e seguir sua viagem, sendo eles os primeiros a cruzar a atual passagem de Drake, seguindo seu rumo até a Indonésia, contentes com as suas enormes descobertas. O estreito situado entre a Tierra del Fuego e a Terra dos Estados logo então ficaria conhecido como Estreito de Lemaire, assim permanecendo também até os dias de hoje, tal como as Ilhas Bar-la-Vent. Ambos locais podem ser encontrados no nosso mapa, o que aumenta o limite inferior de nossa datação para 1616. Podemos aumentar essa data limite com um mapa posterior que sedimentou as descobertas de Lemaire e Schouten. O mapa em questão foi feito após uma expedição espanhola que similarmente passou abaixo da Tierra del Fuego e também nomeou outros lugares, em especial as Ilhas Diego Ramírez, em 1619. As ilhas em questão são encontradas no nosso mapa neerlandês, colocando uma data limite acima de 1621, que foi a data de produção desse mapa aqui, feito após e baseado na expedição espanhola mencionada. Conseguimos ainda extrair uma última data limite inferior para o nosso mapa do Colchagua se olharmos para esse cantinho aqui. Em 1623, uma grande esquadra neerlandesa viajava em direção às terras austrais, lideradas por Jacques Lermite, que cruzava o Estreito de Lemaire, rodeando a Tierra del Fuego, a fim de subir para a costa chilena até o Peru, com intenções de atacar o Porto de Callao, isto é, o Porto de Lima. O ataque aconteceu, mas as autoridades espanholas já estavam cientes da expedição e haviam feito os devidos preparativos defensivos. Mas o que nos interessa mais ou menos dessa história, embora interessante, é que no caminho, Hermite havia identificado novos pontos até então desconhecidos por seus conterrâneos, entre eles uma baía na Tierra del Fuego, a qual nomeou Baía Nassau, e também uma ilha próxima ao Cabo de Hornos, que ganhou o seu nome, Ilha Hermite, com ambos locais permanecendo com esses nomes também até a atualidade, e os quais podemos encontrar justamente no mapa no Museu Colchagua. Isso coloca nosso limite inferior em 1624 e nos mostra que só para chegar nesse valor, nesse ano, foram muitas histórias interessantes que conseguimos chegar através de elementos gráficos e cartográficos encontrados no próprio mapa do Colchagua. Mas e quanto ao limite superior? Como é que a gente vai agora afunilar quando é que esse mapa foi feito? Que outras histórias intrigantes será que a gente pode invocar aqui para responder essa pergunta?
No mapa do Colchagua, há muitos lugares que não são devidamente mostrados ou mesmo detalhados, devido a dificuldades naturais da região, além de poucos incentivos relativamente para explorações desse tipo. Muitos desses lugares que não estão presentes no nosso mapa só seriam catalogados e desenhados propriamente lá para o século XIX. Então, se a gente quiser encontrar uma faixa de tempo interessante, é bom a gente ser bem esperto. Por sorte, eu na verdade vi um outro mapa num outro museu em Bariloche, Argentina. E o mapa em questão é um mapa francês que, na verdade, é parte de um mapa muito maior que detalha toda a América do Sul, feito em 1748, como vem escrito aqui no cantinho. Se a gente olhar para a nossa região de interesse, bem aqui no final, na Tierra del Fuego, a gente consegue encontrar alguns pontos interessantes. Notem como aqui nesse mapa há um nível de acurácia um tanto maior se comparado com o neerlandês, principalmente se a gente olhar para essas ilhas aqui, na ligação do estreito com o Pacífico, que no mapa neerlandês é basicamente balela que o cartógrafo colocou para encher espaço, enquanto que no mapa francês é uma descrição muito mais precisa, mostrando, mesmo que muitas vezes de forma grosseira, algumas dessas ilhas e canais que se conectam com o estreito. Mas é especificamente esse canal aqui que é de nosso interesse, chamado de Passage de Barbe, hoje conhecido como Canal de Bárbara, logo ao sul da atual ilha Charles III. O canal foi nomeado por uma expedição francesa que havia ido em 1712 em direção às costas chilenas e peruanas para melhor mapear a região em mapas franceses. Essa expedição, e o mapa de Bariloche também, se encontram num contexto europeu muito maior, iniciado alguns anos antes pela coroação de Filipe de Borbón ao trono espanhol em 1700. Esse evento levaria à Grande Guerra de Sucessão Espanhola, mas ao mesmo tempo também traria grandes influências francesas, eventualmente, ao Império Espanhol. Os franceses então se viam na liberdade de agir nas colônias espanholas na América, e fazia então todo sentido que eles desejariam conhecer e atualizar mais os seus mapas da região sul-americana, mandando em expedições como essa às costas chilenas. A expedição de 1712 produziu mapas bem detalhados da região, como esse que demonstra com boa precisão todos os pontos que nós já vimos até então no vídeo, além do recém-identificado Canal de Bárbara. O canal aqui presente ganhou seu nome em 1713, em homenagem ao navio da tripulação que o identificou, cujo nome era Santa Bárbara. Isso tudo coloca então um limite superior no nosso mapa em 1713, mas podemos melhorar ainda mais com uma série de outros elementos e argumentos presentes em outras histórias também interessantes. Vamos ver eles um pouquinho. Outra história interessante é a viagem do pirata inglês John Narborough, quem passou pela região magalhânica em 1670. Narborough teria saído da Inglaterra em 1669 para as terras magalhânicas em busca de sondar a região para uma possível colônia inglesa, de forma que após a sua passagem voltando à Europa em 1671, rapidamente notícias e especulações acerca desse assunto surgiram na mente dos espanhóis e principalmente dos colonos na América. Essa paranoia britânica se estendeu inclusive até em mapas espanhóis feitos nos próximos anos, a exemplo desse mapa de 1682, que coloca categoricamente escrito Población de ingleses nesta Tierra del Fuego. Similarmente, um mapa desenhado pelo navegador e comerciante Francisco de Seixas e Louveira, em 1690, destaca numa porção mais ao norte do Estreito de Magalhães a seguinte descrição: aqui tem povoados ingleses desde os anos de 1675. Pela expedição de Narborough, podemos argumentar então que o nosso mapa do Colchagua pode ser anterior a 1670, mas ainda há uma última peça do quebra-cabeça que pode nos assegurar uma datação ainda mais definitiva. Se
Se olharmos novamente o mapa de Seychelles, notem um nome curioso. Já vimos que Le Maire havia vindo pelo estreito entre a Terra del Fuego e o que chamou de Terra dos Estados em 1616, mas seriam alguns anos mais tarde, com a expedição de Hendrik Brouwer, outro neerlandês, que se entenderia que aquela terra, na verdade, era uma ilha, com o nome permanecendo também até os dias de hoje como Ilha dos Estados. Brouwer era um navegador que havia armado uma expedição em direção às costas chilenas, com propósitos de conquista e colonização contra seus inimigos espanhóis no Chile, obtendo breves sucessos na ilha de Chiloé e Valdívia. A viagem de Brouwer estava inserida então naquele contexto que já vimos da Guerra dos 80 Anos, e, justamente no caminho, passando por ali, ele havia passado pela Terra del Fuego para ir em direção ao Chile. Mas dessa vez, o neerlandês teria feito um caminho ainda mais por fora que L'Hermite e Le Maire. Circundando a Ilha dos Estados, Brouwer acreditava que estava passando por outro estreito entre a Ilha dos Estados e a mítica Terra Australis, um continente que os europeus já supunham a existência e a gente conhece hoje como Antártica. Em bem verdade, Brouwer tinha se enganado, já que não havia terra nenhuma a leste da Ilha dos Estados, sendo possível que alguma ilusão de óptica ou má visibilidade tenha levado o navegador ao erro. Mas embora falso, a passagem descoberta por Brouwer acabaria bem conhecida entre os navegadores e cartógrafos da época, que logo adotaram o novo estreito ou passagem de Brouwer, como podemos ver nos mapas mencionados, inclusive até nesse mapa também presente no Museu Colchagua também, de 1656. Se juntarmos os argumentos da suposta colônia inglesa de Narborough e, claro, a expedição de Hendrik Brouwer de 1643, é certeza que o nosso mapa do Museu Colchagua tenha sido feito entre 1624 e 1643. E na verdade, eu menti, eu sei sim a data que esse mapa foi feito. Bom, mais ou menos. Depois de uma pesquisada boa no Google, foi possível encontrar, tanto na Wikipedia, como em uma fonte talvez mais sólida, por assim dizer, como a Biblioteca Nacional Australiana, que o mapa em questão deva ser de 1633 ou 1630. Exatamente no range que chegamos só ao analisar elementos históricos e geográficos presentes nele. Chegamos então ao final da caça para a data de criação desse mapa, utilizando apenas detalhes e histórias que estão embutidos no próprio mapa, ou muitas vezes que faltam nele, né? E vimos uma boa quantidade de outros mapas interessantes, além do nosso mapa do Colchagua. Mas, afinal, o que mais que esses mapas têm, ou mesmo não têm, a nos falar? Matematicamente, é comum de se descrever o espaço qual vivemos eu e você como um espaço real, tridimensional, isto é, R3. Esse espaço é obviamente diferente daquele habitado por nossos mapas, o bidimensional ou R2. Se no R3 somos caracterizados por pontos de 3 valores independentes, as coordenadas x, y, z, é trivial notar que qualquer projeção que façamos do nosso mundo para um mapa bidimensional acaba como uma escolha, uma decisão sobre o que vai se perder. Que informação não poderemos propriamente demonstrar no nosso mapa, já que estaremos lidando apenas com 2 valores, x e y, e isso sem levar em conta até que a gente vai estar tratando, no caso da Terra, de um espaço curvo, que é a Terra, para um espaço euclidiano, que seria o R2. Essa perda de informações e escolhas nas formas de representar um local no mapa não vale apenas para a matemática, claro. Um mapa é quase sempre intencional,
Mesmo os observadores mais distantes são forçados a escolher o que exatamente mostrar ou não na hora de desenhar. Um exemplo extremamente claro disso, presente em todo esse vídeo, é quanto aos povos indígenas americanos. Raramente as populações fueguinas eram representadas para além de figuras estilizadas, com algum texto descritivo breve. Mas a realidade daquela gente é muito mais profunda que quaisquer mapas que vimos até então. Muito tempo antes de Magalhães vir em 1519, os nativos fueguinos habitavam os mares internos, ilhas e penínsulas da região há pelo menos 10.000 anos, com estilos de vida de caçadores, pescadores e coletores hábeis, de crenças complexas e destreza naval impressionante. Os Kaueshkar, Selknam, Yamanas, Haush e Aonikenk passaram todos esses séculos vivendo em seu próprio universo, corriqueiramente encontrando com esses homens brancos estranhos, encontros que muitas vezes não eram nada amigáveis, com direito a sequestros, violência e morte. Antes da chegada europeia, a história dos povos austrais é largamente desconhecida. Com as informações que conseguimos adquirir, vindo principalmente da arqueologia e registros orais feitos pelos últimos sobreviventes das respectivas culturas, além de escritos feitos pelos invasores europeus. Como eu falei, o ser humano parece ter chegado às terras da Patagônia há muito tempo, com datações mais fortes de até 10.000 anos atrás. Os primeiros elementos culturais mais bem definidos que podemos resgatar na arqueologia do Estreito é uma tradição cultural arqueológica chamada de tradição Engenfield, primeiro identificada na ilha de mesmo nome, no mar interno de Otway. Essa tradição parece ter se estendido pelo sul da Tierra del Fuego e partes do Estreito de Magalhães, sendo datada entre 6.400 a 5.500 anos atrás, ou 4.400 a 3.500 a.C. Os nativos Engenfield se adaptaram para uma vida marítima, navegando diligentemente entre os canais e fiordes austrais, vivendo uma vida de pescadores-coletores. Sua dieta principal focava em peixes e mamíferos marinhos, em especial o lobo marinho. Possivelmente usavam também como matéria-prima para a fabricação de mantas. A pesca e caça marinha eram feitas com o uso de arpões muito bem trabalhados, feitos de ossos de animais, muitos com formas bem características de bases ditas cruciformes. Os ossos de animais também serviam para, além de utilidades práticas, como atividades culturais, a exemplo de pingentes e colares feitos desses materiais. Essa tradição também se caracterizou pelo uso de obsidiana verde para a confecção de raspadores líticos, além de facas e pontas de projétil. Uma segunda tradição intitulada Ponsonby trouxe ainda novos elementos às culturas locais, como a caça de guanacos e outros animais terrestres. Com o passar dos séculos e maiores crescimentos populacionais, aparentemente as culturas encontradas pelos espanhóis foram tomando forma, seguindo largamente os moldes de subsistência efetuados por esses primeiros habitantes mencionados da região. Num vídeo sobre mapas como esse, seria interessante se eu pudesse mostrar a vocês alguma espécie de mapa criado pelos nativos, mas, ao que parece, os povos magalhânicos organizavam o seu espaço de forma muito mais mental e pela experiência vivida do que por meio de abstrações físicas como mapas. Todos os povos presentes na região do Estreito e Tierra del Fuego mantinham certas subdivisões territoriais baseadas em laços e unidades familiares, com diferenças culturais internas acerca do número de divisões e também a rigidez das fronteiras. Os Selknam, por exemplo, aparentemente tinham divisões territoriais mais fortes, chamadas Harwen, onde cada grupo detinha direitos exclusivos sobre os recursos da área delimitada, direitos que muitas vezes, quando não respeitados, levava a conflitos.
Os fueguinos conheciam extensivamente seus territórios e os de seus vizinhos, com um mapeamento geográfico muito mais pautado na prática e memória oral e rotineira. Eles também davam nomes a pontos geográficos de interesse, alguns dos quais sobreviveram até nós por crônicas como o da viagem de Sarmiento, que nos conta que próximo à atual Ilha Charles III haveriam enseadas com os nomes Puchachailgua, Coavaguilgua e Alquilgua. Mas esse conhecimento e esses nomes foram largamente perdidos com a extinção da maioria dos povos originários da Terra del Fuego e do Estreito. Esse vídeo, que começou como uma brincadeira e uma tentativa de simplesmente encontrar a data de fabricação de um mapa europeu, acabou sendo muito mais do que isso. E é o que eu queria transmitir para vocês, a emoção de linkar diferentes histórias a desenhos numa folha antiga, todas histórias cheias de suas próprias peripécias, backgrounds, personagens e desventuras, além de, claro, vários outros mapas interessantes atrelados que, juntamente do mapa original que eu vi em Colchagua, montam uma trajetória de vários séculos de exploração e aventuras na região. Não só isso, como falei, esses mapas também escondem várias outras histórias não contadas, como de expedições que perderam foco na história geral, e mesmo histórias propositalmente deixadas de lado por aqueles que fabricaram esses mapas, como é o caso das intrigantes culturas fueguinas. Eu espero ter conseguido mostrar a vocês que, mesmo num mapa como esse, totalmente aleatório, com detalhes tão específicos e esquecíveis para a maioria das pessoas, é possível tirar tantas histórias fantásticas e linká-las com eventos globais que nos afetam até os dias atuais. Mas no mais, eu acho que eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever com notificações ativadas para não perder mais pedradas como essa e de deixarem um like no vídeo. Comentem também aqui embaixo o que vocês acharam de mais interessante dessa odisseia toda, talvez qual mapa vocês acharam mais legal e qual história que parece mais intrigante. E já ainda que a gente está aqui, por que vocês não dão uma olhada nos 2 vídeos que tem aqui no canal sobre uma dessas histórias fantásticas, que é a do Pedro Sarmiento? Dá uma olhada que vocês vão gostar, eu sei que vocês vão gostar, vai ser bem legal. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena exposição, não tão pequena assim, mas é isso. Obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau.